Boa tarde. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um panorama do que está acontecendo com a Covid-19 em Ubá. Naturalmente, as pessoas ficam preocupadas com o aumento do número de casos, mas devem bem lembrar, né, que o próprio Estado de Minas tinha colocado claramente que esse período seria o nosso período do chamado pico ou platô da Covid, que haveria um aumento de casos no estado de Minas Gerais até um certo ponto, a partir daí estabilizaria e, em seguida, poderia haver já um decréscimo do número de casos. Mas é preocupante, sim, de qualquer forma, e nós gostaríamos, né, de passar algumas informações, né, para toda a população, para as pessoas que estão nos ouvindo, e vamos, naturalmente, nos colocar à disposição para algumas perguntas. Mas antes de começar a falar sobre isso especificamente, eu gostaria de citar alguns dados, porque as pessoas ficam assustadas e é normal, né? O aumento do número de casos na nossa região é preocupante. Nós temos que saber se estamos preparados para esse aumento. Temos conversado muito com a população, nas emissoras de rádio, durante os nossos pronunciamentos, falamos sempre da necessidade de manter o isolamento o máximo possível, só sair de casa havendo a necessidade real, o distanciamento, uso de máscaras, né? Eu acho que ninguém hoje desconhece que é obrigatório, o uso de máscaras é extremamente importante, além da higienização das mãos, né, da asepsia, principalmente com utilização de álcool a 70%. Mas alguns dados, né, que eu gostaria de passar, eu creio que é possível colocar na tela, sobre os casos de Covid na macro-região de saúde de Juiz de Fora, que é a macro-sudeste, na qual nós estamos incluídos. E se vocês perceberem nesse gráfico, creio que ele já está na tela, nós podemos ver que os casos, eu relacionei os casos aqui por 10 mil habitantes, para poder ter equilíbrio na informação, porque tem cidades de 40 e poucos mil habitantes, tem cidade de quase 600 mil habitantes. Então eu dividi por 10 mil habitantes. Para cada 10 mil habitantes, quantos casos nós tivemos, e vocês podem ver a evolução do gráfico, realmente é assim. E Ubá, junto com Cataguases, está com o menor número de casos das cidades acima de 40 mil habitantes aqui da região sudeste. Se vocês considerarem o estado de Minas Gerais, e nós somos parte do estado de Minas Gerais tem 45 casos para cada 10 mil habitantes, Ubá 25, outras cidades aí com números muito mais altos. E também nós estamos no Brasil. O Brasil tem uma média de 103 casos de Covid nesse momento, né, dado de ontem, para cada 10 mil habitantes. É lógico, existem algumas cidades com uma incidência muito maior, algum problema de rodovia, algum problema de contaminação mais rápida. Isso não quer dizer, e eu deixo isso claro, que o Ubá não possa chegar nesse padrão, porque essa doença ela não respeita limites. Desde que a gente não tome o cuidado devido, ela vai estar sim no nosso corpo, no nosso organismo. Então nós temos que ter essa noção. Mas é interessante passar isso aí para a população, para ver que nós não estamos ainda naquele chamado caso absurdo. Não estamos. Se você comparar com municípios do mesmo porte na nossa região, nós estamos com muito menos casos do que esses outros municípios. Podemos chegar no número deles? Eu não falo que não podemos, não. Nós sempre temos lembrado, depende muito da população. Não depende só das autoridades, depende de cada um entender o seu papel dentro desse combate à Covid-19, dentro dessa prevenção. Então, esses dados que eu passei aqui, que poderão depois ser replicados para quem interessar, para a mídia de um modo geral, isso são dados tirados de um organismo oficial, que é o Instituto Federal do Sudeste, que está fazendo esse levantamento. A gente está dentro desse padrão, tem aí o endereço dele. Nós temos acompanhado isso para e passo.
Então, nós sabemos a nossa preocupação, todos nós estamos vivenciando esse problema, mas volto a repetir, o bar tem tido um comportamento razoável, né, quanto à Covid. Eu acho que nós estamos ainda com muita movimentação na cidade. Uma das formas de prevenção é o isolamento, dentro daquilo que é possível. Nós não queremos obrigar as pessoas a ficar dentro de casa. Tem pessoas que acham que a gente tem que obrigar. Não é o caso. Nós precisamos que as pessoas tenham consciência de só sair se tiver realmente necessidade. Não precisa 4, 5 pessoas de uma família para sair para fazer compra. Basta um, leva a lista. E isso é que a gente fala para as pessoas. Agora, se tiver que sair, tomem todos os cuidados para que a gente não aumente esse número. Uma vez dentro da comunidade, é muito difícil não ter contaminação. É quase impossível. Isso aí, os técnicos falam isso permanentemente. Mas lembrando que nós estamos naquele período mais complicado da Covid-19, que é o chamado possibilidade de pico. O número de casos tende a aumentar muito rápido. E é nessa hora que a gente tem que agir mais rápido. Mas não é só as autoridades, não. É principalmente a população. A gente sabe que não adianta. Se não tiver colaboração, não tem lei, não tem decreto que faça com que a doença regrida. Então, esse apelo que nós continuamos a fazer. Estarei aqui durante todo o período dessa entrevista à disposição das pessoas que enviarem pergunta, e vou passar também a palavra para a nossa secretária de Saúde, para que possa também a Dulcineia falar alguma coisa sobre esse aumento, né, repentino, que era esperado, deixo claro isso, nós nunca escondemos de ninguém que haveria essa possibilidade de aumento nessa época, que o próprio Estado alertou isso diversas vezes. Nós temos colocado isso repetidamente. E a Sandra também fará a intervenção dela no que diz respeito ao acompanhamento dessa pandemia em Ubá. Por enquanto, agradeço e fico aqui à disposição de todos vocês. Uma boa tarde a todos. Agradecendo ao nosso prefeito pela já exposição dos dados de uma forma bem real, para que as pessoas consigam entender na questão de gráfico. E tudo o que ele apresentou e que a gente verifica, doutor Edson, são as ações que já foram realizadas até hoje. É um trabalho que vem sendo realizado ao longo do tempo e que nos permite hoje estar colhendo frutos. Estamos em uma situação confortável? Não. Não estamos em situação confortável. Por quê? Porque há uma tendência, realmente, do aumento do número de casos. E o aumento do número de casos positivados, nós elevamos também a possibilidade de óbitos, que é tudo que a gente não quer nesse momento. Nem hoje, nem ontem, nós não queremos que a população perca os seus entes queridos, pessoas da sua convivência. Então, é por isso que nós estamos aqui conversando, falando hoje para a população que as ações continuam sendo realizadas, nós continuamos tomando as medidas que precisam ser tomadas, mas precisamos muito do apoio da população, precisamos muito dessa questão do isolamento, da questão do distanciamento social. Aquele que não for possível não sair, que precisa sair para conviver com outras pessoas, o distanciamento social, nesse momento, é o mais importante. O distanciamento social, com utilização de máscara, ele ajuda muito mais na prevenção. Então, são as medidas que a gente tem que continuar tomando. E reforço ainda para todos vocês, não existe um tratamento adequado para o Covid-19. Não temos ainda nenhuma medicação com eficácia comprovada. Então, isso dificulta muito mais no ato de uma positivação, de uma pessoa estar positiva, quais as medidas e quais as reações que vão ser desenvolvidas naquela pessoa, que pode levar à internação, pode levar a um isolamento domiciliar, mas também pode levar a um óbito.
Então, a gente pede realmente ajuda à nossa população e que continuem trabalhando as questões do distanciamento. É a única forma que nós vamos ter de controlar um pouco. Sabemos que não estamos no nosso pico, eu acredito que os casos eles estão aumentando, estamos fazendo uma testagem maior. Vamos aumentar a testagem da nossa população. Hoje eu já recebi a informação de que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde vão disponibilizar mais testes para a região e também a Prefeitura de Ubá vai disponibilizar também recursos para fazermos mais testagem na nossa população. Então, isso aumenta realmente o número de casos, mas também permite que a gente tenha um controle maior, porque podemos trabalhar com as pessoas, indicando o isolamento, indicando o distanciamento. E mais uma forma, né, assim, mais uma questão que eu gostaria de estar colocando, que nos últimos 15 dias, nós ampliamos a nossa capacidade de instalação de UTI, leitos novos. Conseguimos vários respiradores, 8 respiradores vieram do deputado Fred Costa, que um bem na saúde hoje muito grande é a aquisição de respiradores. Então, nós conseguimos, através do deputado, 8 respiradores. A Secretaria de Estado da Saúde também liberou vários equipamentos para a nossa ampliação nos nossos leitos de UTI. Então, tudo isso é muito dinâmico. A cada dia, a cada necessidade, o que a gente faz um trabalho, nós vamos fazendo um trabalho, e esse trabalho ele tem dado resultados. Precisamos somente do apoio da população e estamos também à disposição para as perguntas. Boa tarde a todos. As perguntas que recebemos da imprensa. Participam conosco hoje o portal Ubá News, Web TV Uai, Saúde em Pauta, Rádio Educadora, Rádio Multissom Ubaense e Revista Raica. Primeira pergunta. O aumento assustador de casos diários da Covid-19 na cidade não seria um excelente motivo para o Executivo utilizar de sua autonomia e tomar medidas mais rigorosas, como retirada de alvarás de estabelecimentos que funcionam ilegalmente e de multas a pessoas que transitarem nas ruas sem máscara ou com uso inadequado das mesmas? Eu acho que para cada solução proposta aí tem algumas dificuldades. Primeiro, que a Prefeitura, através do seu poder de polícia administrativa, ela nunca deixou de fiscalizar eventuais atividades que possam estar descumprindo decretos ou legislações específicas sobre o assunto. A questão de falar que aumento assustador, eu acho que eu mostrei aqui o gráfico, era esperado, temos alertado a população sobre isso, mas a simples questão de falar que fiscalizar lojas, fiscalizar bares, vai resolver o problema, não vai. Eu acho que é consciência da população. Nós não temos absolutamente nenhum problema em fiscalizar qualquer empresa. Se tiver que fechar, fecha, não é problema nosso, não. Eu acho que a gente tem que cuidar bem. Mas eu acho que o sentido disso tem que ser educativo. Nós não vamos vencer doença com pressão, com opressão ou com dificuldades criadas à população. A gente precisa de ter consciência, cada um de nós tem que ter consciência. Quem frequenta um ambiente propício, né, à disseminação da doença, ele está procurando para si próprio, para a sua família, esse vírus, e ele com certeza vai ser infectado se tiverem pessoas ali já infectadas. Nós não sabemos, né, se o nosso vizinho, se o nosso familiar, muitas vezes está com a doença. Às vezes são assintomáticos, mas eles já são transmissores. Então tem que ter cuidado. Então, aumentar a fiscalização não é critério
né, específico para o combate ao coronavírus. Ele tem que ser feito na prevenção. A fiscalização ela é posterior, se acontecer o problema. Nós temos que cuidar antes. Loja que não está autorizada a funcionar, local que não está autorizado a funcionar ou que está funcionando indevidamente, não deveria ser frequentado pelas pessoas. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Agora, as denúncias que nos chegam, elas são analisadas, são feitas as verificações, eventualmente são pessoas notificadas, multadas. A questão da máscara é um pouco mais complexa. Ela dependeria de um apoio maior de força policial. É muito difícil você passar por uma pessoa, muitas vezes eles não querem ouvir, tem que usar máscara, você é afrontado pelas pessoas, inclusive. E é uma questão que estabelecimento de multa também não é simples. Belo Horizonte ficou 40 dias estudando como multar. Parece que vai começar essa semana, mas ainda tem muita incerteza. Isso aí nós precisamos de ter. Mais uma vez eu digo, bom senso, consciência. Se a população não quiser colaborar, não tem lei que funciona. Isso em qualquer situação, né? A criminalidade ou nessa questão da doença, se não houver colaboração, não é a lei que vai proibir as pessoas de agirem errado. Agora, sempre que possível, nós estaremos fiscalizando e vamos continuar fiscalizando. Isso não tem dúvida nenhuma. Aí entra outra questão, essa pessoa que fez a pergunta, né? Tem tantos outros, precisaria abrir mais, precisaria ter mais atividades funcionando, a economia não aguenta. Então, esse contrassenso, essa divergência é que às vezes nos preocupa. Parte da população quer que você abra outras atividades. Parte quer que você aperte mais. Então, isso é normal, é natural. Nós temos que fazer o equilíbrio, mas privilegiando, nesse momento, a saúde. Vamos continuar fazendo isso aí. Eu creio que esse é o principal caminho que a gente tem que tomar. Aquele momento inicial, que nós fizemos todas as atuações que precisava, é para alertar realmente a população sobre o risco. E eu acho que agora as pessoas estão vendo, né, estão sentindo na pele, com familiares, ou com amigos, com parentes, com conhecidos, que passam a ter todas as dificuldades criadas por essa doença. Então, muita atenção, vamos continuar trabalhando para que nós não façamos, né, não sejamos agentes da doença, nem possamos receber a infecção. Isso é que a gente trabalha sempre. Agora, todas as opiniões que a gente recebe, elas são bem-vindas, são interpretadas, são trabalhadas, e nós vamos trabalhar sempre nesse sentido. O Estado, através do seu secretário de Saúde, do Comitê de Enfrentamento do Covid, tem uma nova deliberação que permitiu que a região sudeste, da macro-região de saúde sudeste, pudesse migrar para a onda branca. Algumas atividades, são poucas na realidade, né? Não é isso o grande problema que nós enfrentamos. Acho que o que a gente enfrenta é o descumprimento de atitudes simples que a gente deveria estar fazendo e, infelizmente, não estamos. Mais uma pergunta. A casa de oração está devidamente equipada para receber pacientes da Covid-19? A casa de oração, ela foi pensada lá em março, abril, com a finalidade de termos pessoas que necessitarem de isolamento, ou seja, pessoas confirmadas positivamente, mas que precisarem ficar isoladas de um determinado local. Durante todo esse tempo, nós fizemos todo o processo para que aquela casa da oração funcionasse, né, que tem um nome de Centro Municipal de Atendimento Covid. A semana passada, essa casa, há uns 15 dias, essa casa começou a funcionar. Ou seja, ela, para começar a funcionar, ela estava devidamente equipada, mas necessitaria da equipe técnica para começar o funcionamento. E, naquele momento, nós percebemos que era o momento de se iniciar, porque a situação que nós estávamos vivendo naquele momento permitia o funcionamento da casa.
Não vou dizer que problemas não tivemos, né? Faltou, às vezes, um óleo de girassol para passar numa ferida. Mas não é que faltou da prefeitura, faltou na Casa da Oração. E isso imediatamente foi reposto. Não, eu posso dizer assim, com maior tranquilidade, não falta equipamentos lá. Nós estamos devidamente equipados para a finalidade a que foi proposta. Essa é a nossa, esse é o nosso objetivo, é realmente atender aqueles que necessitarem, e ela está devidamente equipada para este atendimento. Existe algum estudo buscando uma saída para feirantes, igrejas, academias e outras atividades que, porventura, ainda estejam prejudicadas pela pandemia? Uma resposta difícil, porque nós já conversamos várias vezes sobre isso. Nós estamos sujeitos, né, a uma determinação do Estado, e muitas pessoas criticavam. Por que tem que obedecer o Estado? Bom, primeiro que nós fazemos parte de uma federação. As nossas atitudes, elas têm que estar, no mínimo, atendendo aquilo que o Estado determina. Isso foi provado à medida que tivemos alguns municípios que quiseram avançar, né, em atividades consideradas não essenciais e que não estavam dentro da onda, dentro do Minas Consciente, previsto, que entraram na justiça pelo direito de liberar atividades. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não deu ganho de causa a ela, deu ganho de causa ao Estado, à Secretaria de Saúde, para manter aquilo que estava pré-determinado. Não satisfeito, entraram com um pedido no Supremo Tribunal. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, ele já deu uma decisão que ainda ela é monocrática, ela pode ser revista, lógico, pelo Supremo, mas dizendo que o município, como parte, como célula integrante da federação, ele tem sim que cumprir aquilo que é determinado pelo Estado, estando ou não no Minas Consciente, porque se ele não estiver no Minas Consciente, ele tem que seguir a deliberação 17, que ela é mais repressiva, vamos dizer assim, do que o Minas Consciente, que ela não permite ondas. Ou ela é serviços essenciais ou todos os outros serviços. No Minas Consciente tem 4 ondas. Essas atividades aí de igrejas, academias, são atividades que estão listadas pelo governo como as últimas a serem liberadas pós-pandemia. Isso está claro na documentação, e nós, né, como integrantes desse processo, que é, como eu já disse aqui, que é administrativo, é a federação, nós não podemos descumprir aquilo que vem do Estado. Então, neste momento, não é viável, em hipótese nenhuma, né, a abertura de atividades que não estejam até na onda branca, chamada onda verde, onda branca. Alguns questionam, por que está no Minas Consciente? Hoje é praticamente obrigatório. Inclusive o presidente da Associação Mineira de Municípios recomendou a todos os municípios, para evitarem problemas judiciais, que aderissem ao programa ou que, no mínimo, cumprissem todas as determinações da deliberação 17. Isso está disponível a todas as pessoas no site do governo do Estado, é fácil de olhar o que é que está acontecendo. Então, nesse momento, não há nem planejamento possível de ser feito de quando elas serão abertas. Nós dependemos de um estudo técnico que virá logo que o Estado tiver certeza de poder liberar essas atividades. As perguntas chegam da imprensa e participam hoje conosco o portal UBA News, Web TV UAI, Saúde em Pauta, Rádio Educadora, Rádio Multissom Ubaense e Revista Raica. Pergunta de agora. O interrompimento das atividades de uma empresa ou estabelecimento que apresente casos de Covid deveria ser obrigatório. Por que isso não vem acontecendo em UBA? Por exemplo, uma agência bancária fechou suas portas, mas um outro estabelecimento onde foi registrado um surto da doença continua expondo seus funcionários ao risco de contaminação.
Boa tarde a todos. Vamos responder essas questões aí, Ana. Questão do surto. O que acontece mediante um surto em um estabelecimento, ou seja, qualquer estabelecimento? A partir do número de casos associado no mesmo período, de 3 casos, por exemplo, positivo, em um período de 2 a 3 dias, é considerado surto. E o surto, simplesmente, nós não vamos fechar o estabelecimento. Ele começa a ser um processo investigatório. Então, a partir desses números de casos, começa-se a investigar se há outros contatos com sintomas, para que se faça o rastreamento, para ver se mais casos vão positivar. Então, quando acontece isso em um determinado local, a vigilância epidemiológica ela entra rapidamente com as ações de investigação para evitar que aquela disseminação aconteça muito rápido. Muitas das vezes, quando o surto é instalado, é porque para trás já tinha casos ou sintomático que não comunicaram, ou caso até mesmo assintomático que já estavam contaminados e transmitiram a doença naquele período. Então, a necessidade e decisão de fechamento não é da epidemiologia, da vigilância epidemiológica, neste determinado momento, a não ser que a empresa não cumpra as determinações da epidemiologia. Mais uma pergunta. Afirmação do repórter. Com aumento acima da média de casos positivos de Covid-19 e de óbitos, o município estuda voltar atrás no decreto que passa o bar para a onda branca? Vamos repetir, né? Essa questão de aumento de casos, ele não foi acima da média, não. Eu deixo claro, acho que passei agora mesmo, e está disponível, né, para qualquer pessoa verificar, o bar das cidades maiores aqui da nossa região é a que está em melhor situação em número de casos por habitante, juntamente com Cataguases. Não são as 2 cidades que estão com o menor número de casos proporcional à população. Eu não faço comparação, por exemplo, com Juiz de Fora, o número de casos de Juiz de Fora, porque é uma cidade 5 vezes maior que Ubá. O que nós fazemos é por número de habitantes. Então, não há um crescimento nem exagerado, nem desproporcional. É preocupante, mas ele está dentro, infelizmente, do esperado, daquilo que nós temos falado sempre. A questão da onda branca, ela não visa só se tiver aumento do número de casos, né? Juiz de Fora também está na mesma região sudeste, Muriaé na mesma região sudeste, Leopoldina na mesma região sudeste, todas tiveram aumento de casos maior do que em Ubá. O que prevalece não é só esse aumento do número de casos, também a capacidade de atendimento da região do ponto de vista de clínica, né? As pessoas poderem ser internadas em hospitais, em clínicas e principalmente de UTI. Neste momento, o Estado entende que a nossa macro-região permite sim. E nós temos sofrido uma pressão extremamente grande para abrir toda a cidade por alguma parte da população, mas nós achamos que, nesse momento, migrar para a onda branca é possível sim. Não quer dizer que se amanhã ou depois nós sentirmos, independente da autorização ou não do Estado, que nós podemos continuar na onda branca, nós podemos voltar sim. Isso já aconteceu em inúmeros municípios e o próprio Estado pode determinar que a região volte de onda branca para onda verde. Isso aconteceu também recentemente, se eu não me engano, na região noroeste. Mas, enfim, deixar claro, o número de casos é sim preocupante, mas ele não é exagerado em relação ao que nós podemos fazer comparação, que são cidades, né, do porte de Ubá. Nós não podemos comparar com cidades de 2.000 habitantes, mas podemos comparar com cidades na faixa de 40, 70, 100 mil habitantes até 500 mil habitantes. Eu acho que essa comparação que tem que ser feita. Então, temos que continuar pensando em reduzir, sim, o número de pessoas infectadas. E isso, como eu disse, não depende só de ação
de prefeitura do Estado, não. Ela depende muito da população, depende da forma como a população reage a esses nossos apelos, né, sobre isolamento, sobre distanciamento, uso de máscara. Mas, enfim, a questão de passar para a onda branca não é o agravante desse processo. Eu acho que as atividades que estão sendo liberadas nem são de grande atração de público. Vocês vão poder observar isso aí. O pior é as pessoas estarem movimentando a cidade como se nada estivesse acontecendo. Isso é que é realmente preocupante. As próximas 3 perguntas, eu vou lê-las para os senhores, mas eu acredito que já tenham sido respondidas, mas caso queiram fazer algum complemento, em seguida farei a pergunta nova. Se o município irá intensificar a fiscalização dos estabelecimentos da cidade, se o município irá criar multa para quem não utilizar máscara, como prevê o decreto. A outra, o bar agora incluído na onda branca pode ser um passo para a abertura de templos e igrejas. E a última pergunta, os números de infectados pelo novo coronavírus estão aumentando. As UTIs para a Covid-19 em Ubá foram ampliadas para quantos leitos? Quantos leitos temos atualmente para a Covid-19? Eu vou responder sobre 2 questões, depois eu passo para a Dulcineia e para a Sandra quiserem complementar. Eu acho que é interessante, sim. Algumas, sim, nós já respondemos aí, né? A questão da fiscalização, ela atua o tempo todo. Além dos fiscais, nós temos grupos de servidores da prefeitura que estão fazendo orientação, que estão buscando as pessoas, mostrando como deve ser utilizado máscara, isso o tempo todo. A questão de você pegar 115 mil pessoas, vamos separar aí os bebezinhos, vamos separar as crianças até 7, 8 anos, vamos separar pessoas que às vezes não têm a capacidade de interpretar as coisas, sobram aí 80 mil pessoas que podem estar circulando na cidade. Não é possível que a gente encontre em cada um para falar com ele, olha, tem que usar máscara, cada bairro, cada região. Isso é uma consciência que todos nós deveríamos ter. Eu não saio na rua sem máscara, eu não ando no meu prédio, nas áreas comuns do prédio, sem máscara. Por quê? Porque eu entendo que é importante para a minha saúde e para a saúde dos meus familiares, dos meus vizinhos, dos meus amigos. Eu acho que isso é imprescindível. Mas a fiscalização pode sim, amanhã ou depois, criar. E já existe a possibilidade de estabelecimento de multa. Isso está previsto. Não precisa falar que é especificamente o uso da máscara. É a pessoa estar induzindo a ele próprio ou a terceiros a possibilidade de causar uma doença ou causar até um óbito. Isso existe claramente na legislação, não há necessidade, apenas regulamentar. Não entendemos esse momento sair multando a pessoa por uso de máscara. A gente prefere orientar, exigir sim que as pessoas utilizem. Inclusive, o governador do estado repassou essa atribuição à Polícia Militar. Ela cai no mesmo problema da prefeitura. Ela não tem pessoal para poder fazer o tempo todo, estar em toda a região, em toda a cidade, para falar com as pessoas que têm que usar máscara. Mas é uma atribuição nossa, mas sim, eu acho que é muito mais do interesse de cada um de proteger a sua saúde, proteger a saúde das pessoas de quem ele gosta. Isso é que é importante. Sobre UTI, eu gostaria que Dulcineia e a Sandra pudessem complementar com as informações que nós já temos que possam ser repassadas. E lembrando, né, Dulcineia, que a gente não trabalha só com a UTI do Santa Isabel, do São Vicente, da São Januário. Temos também a do São João Batista, em Visconde do Rio Branco, que ela faz parte da nossa microrregião, estará sempre disponível também para os municípios da região. E lembrando também, não é só para Ubá, né? Nós temos 20 ou 21 municípios na nossa região que utilizam os hospitais de Ubá e Visconde do Rio Branco. Eu vou falar sobre leitos de UTI de maneira geral, porque desde o início nós começamos a conversar sobre leitos de UTI e nós não tínhamos leitos novos. O que nós tínhamos eram os leitos de UTI existentes no Santa Isabel, São Vicente, Casa de Saúde São Januário, Casa de Saúde São João Batista, para atender a nossa população. Esses leitos, eles são leitos que já existiam antes, são leitos que são para toda e qualquer
necessidade de qualquer doença, vamos dizer assim. Desde o início, né, a gente vem trabalhando porque o comitê da Macro Sudeste chegou à conclusão que se nós, da nossa micro-região de Ubá, com 340 mil habitantes, nós necessitaríamos, num determinado momento, assim, supondo uma alta muito grande, uma coisa bem assim, o máximo, nós teríamos uma necessidade de 47 leitos de UTI e 117 leitos clínicos para atendimento exclusivo COVID. E desde aquela época, começou um trabalho, junto com a nossa região, de como identificar e separar todos esses leitos, que nós não tínhamos leitos com quantidade de 47 exclusivo para COVID, mas tínhamos condições de ampliar, tínhamos condições de implantar novos leitos, e como fazer isso, né? Daí, o Hospital Santa Isabel, logo em seguida, conseguiu credenciar 10 leitos novos, fora os leitos que já existiam. Ele conseguiu 10 leitos novos de UTI COVID. Depois, assim, um dos principais equipamentos para você falar de COVID, de leito UTI COVID, seria você considerar o respirador, que nesse momento era o maior dificultador, porque a necessidade ela era a primeira necessidade para se montar essa UTI COVID. Mas montar uma UTI COVID não é só o respirador. Ele tem outros equipamentos, né? Tem equipamentos multiparâmetros, tem outros equipamentos que são necessários. E daí nós começamos a solicitar ao Estado, à Secretaria de Estado da Saúde, ao Ministério da Saúde também, novos leitos de UTI com equipamentos completos para conseguir chegar a um número muito próximo desses 47 leitos exclusivos COVID, que seria o nosso maior pico de utilização de UTI. E conseguimos, né, eu falo que foi um benefício muito grande, que a gente tem que agradecer mesmo, porque se a gente tivesse conseguido o recurso financeiro para comprar os equipamentos respiradores, nós não teríamos condições de comprar, porque a gente não tem onde comprar. Nós não teríamos onde conseguir esses equipamentos para compra. Então, nós conseguimos, através do deputado Fred Costa, mais 8 respiradores. Fizemos a cessão desses respiradores para a UTI do Hospital Santa Isabel. Naquele momento, eles estavam construindo uma área, terminando a construção de uma área, em que seria uma área de leitos clínicos, mas já com a possibilidade de ampliação para UTI. Quando nós conseguimos os respiradores, nós estamos também na luta para conseguir esses multiparâmetros, e eles já estão para chegar, já estão chegando aqui na cidade. Também, né, foram conseguidos outros equipamentos, e começamos a ampliar os nossos leitos de UTI na área que foi construída para leitos clínicos. Além desses, a Secretaria de Estado da Saúde enviou também, já está aqui no nosso, já chegou no nosso município, também para o Hospital Santa Isabel, mais 10 respiradores e mais 10 equipamentos de mais 10 multiparâmetros para colocarmos naquela unidade e ampliarmos os nossos leitos. Então, assim, de uma certa maneira, falando especificamente de um prestador, nós estamos aí com uma possibilidade de 30 leitos de UTI novos. Isso significa que os leitos existentes no Hospital Santa Isabel para a clínica geral, para a clínica cirúrgica, elas continuam sem precisar a utilização desses leitos para a COVID. Eu falo de UTI, né?
e mais 2 leitos clínicos de pediatria, 2 leitos de UTI pediátricos também, que nós conseguimos o credenciamento via Ministério da Saúde. Então, isso tudo está praticamente pronto, já está em funcionamento, os equipamentos já estão praticamente funcionando. Estamos hoje com 12 internados em leitos de UTI. Então, quer dizer que a nossa capacidade, dentro das condições que nós temos hoje para atendimento, elas estão adequadas, não estamos tendo desassistência. E, além disso, numa segunda possibilidade de ampliação, de necessidade de novos leitos, nós teríamos ainda a Casa de Saúde São João Batista, de Visconde do Rio Branco, com mais 10 leitos de UTI. Teríamos, logo em seguida, numa outra possibilidade, a Casa de Saúde São Januário, com mais 6 leitos. Então, de uma certa forma, nós, vamos dizer assim, podemos respirar com uma certa tranquilidade com relação à questão de UTI, leitos Covid. Queremos ocupar isso? Não. Não queremos. Não devemos, e para isso somente é o apoio realmente da população. Quando a Sandra fala, por exemplo, que existem alguns surtos, né? A nossa preocupação é exatamente os contatos dessas pessoas, porque sabemos que, aumentando o número de casos positivados, podemos ter, entre eles, pessoas que vão agravar, um maior número de agravamentos e uma maior necessidade de UTI. Só falando também com relação à questão do Minas Consciente, que por que se muda de uma fase para outra, quando é que se faz essa avaliação ou não. Essa avaliação ela é feita a cada 21 dias. Foi feita uma avaliação em que nós, num período de 21 dias atrás, nós estamos em condições de mudar de onda. E esses parâmetros, os parâmetros que são analisados, eles são parâmetros técnicos. Não somos nós que determinamos. Quem determina são os técnicos da Secretaria de Estado da Saúde, e que possibilita a mudança ou não de onda de acordo com a taxa de ocupação de cada região e de acordo com a flexibilização e outras análises que são realizadas. E também que a participação hoje do município de Ubá no Minas Consciente é um benefício muito grande, porque aqueles que não estão participando fazem uma flexibilização de forma desorganizada. E isso é um grande problema. A gente não sabe, porque não tem uma análise técnica dessa situação. Então, nesse momento, essas análises elas estão sendo realizadas e estão, mais uma vez, sendo analisadas e passam sempre por análise. E nós aguardamos as próximas avaliações. Próxima pergunta. Os confirmados para a Covid-19, que estão em acompanhamento clínico, estão sendo orientados a seguir com rigor as medidas preventivas? Bem, os confirmados, todos os casos confirmados para a Covid-19, eles são diretamente comunicados àqueles que fazem o exame através do RT-PCR pela Prefeitura, pelo convênio da UFV, pela FUNED. Eles são imediatamente comunicados quando sai o seu resultado e são orientados. Tem várias questões que a gente questiona com essa pessoa. Primeiramente, quem são os seus contatos, onde você mora, onde você trabalha, e dali começa o nosso monitoramento. Porque um caso positivo, ele vai desdobrar em vários aspectos de monitoramento. Monitoramento na empresa que ele trabalha, dos contatos, até o último dia que ele trabalhou. A gente vai verificar se ele estava trabalhando com transmissibilidade, se dentro da casa dele ele tinha contatos, ele tinha os hábitos e tinha transmissibilidade. E é orientado a essa pessoa o isolamento, o distanciamento,
porque a partir do momento que ele é notificado para uma síndrome respiratória, ele já é orientado ao distanciamento e isolamento. Ele assina um termo de isolamento no estabelecimento que ele recebe o atendimento, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto nas portas dos pronto-atendimentos hospitalares. Ele já sai de lá com um termo, ele realizando coleta para exame ou não. E, a partir daí, ele é monitorado por 14 dias. Os positivos que têm a área de abrangência das unidades de estratégia de saúde da família, a estratégia de saúde da família, ela monitora todos os seus familiares, contato, durante 14 dias, através de telefonema, ou até mesmo, se for necessário, atendimento médico, e eles vão avaliando os sintomas. Se alguém naquela família começou a apresentar sintoma, é notificado, também, se há necessidade, colhido o exame. Então, a gente faz um cerco aí, diante de um caso positivo, a gente fecha um cerco na vida daquele indivíduo. Mais uma pergunta. O UBA aumentou rapidamente o número de casos e mortes nos últimos dias. Podemos esperar que este número dobre ainda mais nos próximos dias? Chegamos no momento do pico de casos na cidade? É uma doença muito nova, né? Nós não temos ainda um conhecimento que poderá acontecer daqui a 15 dias, 10 dias, mas eu acredito que ainda não estamos no nosso pico, não. E o que a gente espera realmente é que esse pico agudo, como era uma preocupação muito grande que nós tínhamos lá no início, de ter um aumento exagerado do número de casos e uma necessidade muito grande de utilização de UTI para aqueles casos, eu acredito que nós não vamos chegar nesse ponto, não. Mas nós vamos estabilizar em um determinado platô, como vem acontecendo com o Brasil, está acontecendo agora com o estado de Minas também. Acredito que a gente vamos ter uma estabilização desse platô. Por quanto tempo? Eu não sei. A gente tem que ir aguardando as próximas semanas para a gente ir observando. Nós estamos, nesses últimos 15 dias, nós estamos vendo os números aumentarem. Com isso, os números, consequentemente, positivados, aumentando. Consequentemente, o número de óbitos também aumenta, né? Isso já é esperado. E o que a gente observa é que há uma proporcionalidade nesses valores, nesses números, mas nós não atingimos ainda o nosso pico, e o que a gente espera é que a gente tenha realmente a mesma... aconteça com o município a mesma coisa que está acontecendo, tanto com o Estado quanto com o Brasil, que é um platô, e que a gente espera que esse platô ele abaixo o mais rápido possível, para dar um pouco mais de tranquilidade na área da saúde. Nós tivemos realmente um elevado número de óbitos num período curto, né, que os dados se mostraram aí num período de 24 horas. O que acontece também, eu acho que é importante a gente ficar muito atento a isso. Como a Dulcineia disse, é uma doença nova. E a sintomatologia ela está mudando a cada dia. Aquele indivíduo que entra com um quadro estável, ele vai se desestabilizar muito rápido, porque cada organismo está reagindo de uma forma perante esse vírus. Então, essa projeção do óbito, né, como a gente fala, né, que é esperado dentro da proporção epidemiológica, está muito ligado também a essa questão da sintomatologia. Tem pessoas que vão passar pelo vírus assintomático com leves sintomas. Outras já vão desenvolver sintomas mais graves. E hoje mudou muito. A febre já não é um sinal mais de sintoma, né? Os sintomas estão muito voltados para a questão gastro, diarreia, dor abdominal, muito cansaço, muito dor na perna, e às vezes as pessoas já estão positivas, já estão estabilizadas, passa num período que ela começa a sentir outros sintomas e não relaciona, e acaba se agravando, tendo que parar
numa UTI e até mesmo chegaram a um óbito. É por isso que a gente coloca, né, Sandra, a necessidade de começou a sentir algum sintoma com relação à síndrome gripal ou esses outros que foram colocados pela Sandra, procure imediatamente uma unidade básica de saúde. Se for no horário que a unidade não estiver funcionando, procure os pronto atendimentos, porque ali você já vai receber as primeiras orientações e começa, a partir daquela notificação, a ser monitorado. Então, fica muito mais fácil de qualquer intervenção para evitar um agravamento repentino e levar ao óbito. Agora que estamos na onda branca do Minas Consciente, corremos o risco de ainda voltar para a onda verde? Acho que não é questão de risco, é questão de avaliação técnica. Eu já disse aqui agora mesmo que várias regiões migraram para da onda verde para a branca, da branca para a amarela, nenhuma ainda foi a onda vermelha dentro do estado de Minas Gerais. Algumas que estavam na onda amarela voltaram para a onda branca e, eventualmente, algumas que estão na onda branca voltam para a verde. Isso é dinâmico, como disse a Dulcinea. A doença ela evolui, né, e em cada região diferentemente. Ela chega em algumas regiões com mais velocidade, em outras com menos velocidade. Eu diria que a nossa região, especificamente a região em volta de Ubá, ela chegou com baixa velocidade em comparação com outros municípios, em comparação com outros estados, né? Mas, enfim, essa questão da migração, ela é extremamente dinâmica. Pode ser que na reunião do dia 25 agora, semana que vem, do comitê, eles já pensem novamente em que algumas regiões possam voltar e até algumas possam evoluir. Vai depender do comportamento, né, da doença em cada região, em cada macro-região, e também da capacidade de atendimento médico hospitalar de toda essa região envolvida. Isso é normal e o Estado possui técnicos de alto gabarito, né? Infectologistas, epidemiologistas, que analisam esses dados estatísticos, né? Para poder monitorar todos os municípios, monitorar todas as macro-regiões e nos fornecer subsídio para o trabalho. Por exemplo, na próxima sexta-feira, nós temos a reunião da Macro Sudeste, que envolve os prefeitos de toda a região, são 94 municípios, mais os secretários de saúde desses municípios e também o secretário de Estado da Saúde, ou seu substituto, o pessoal das gerências regionais de saúde, superintendência de saúde, e com o promotor que lida com essa área de saúde na macro-região. Então, isso nós estamos a cada período, são 21 dias entre cada uma reunião, e até nessas reuniões pode ser decidido, né, que alguma mudança dentro do padrão que nós estamos trabalhando. O que importa é que cada um tenha responsabilidade pessoal. Não é questão de que ninguém está liberando geral, não é flexibilização. Estamos caminhando no sentido de permitir algumas atividades possam funcionar dentro dos padrões técnicos recomendados a ela, do número de pessoas internamente, controle de entrada de pessoas, uso de máscaras pelos atendentes e pelos usuários do serviço ou do comércio, né? A higienização de mão, distanciamento, tudo isso está previsto. Só não usa se a pessoa não quiser, e todos já sabem disso. Eu acho que não é novidade mais. Qualquer criança já sabe o que é o Covid, qualquer pessoa, às vezes menos informada. Hoje não há essa desculpa de que eu não sabia. Todos sabem. Então, o que nós temos que fazer é tentar, cada um de nós, usarmos a nossa consciência e continuarmos trabalhando. Então, essa eventualidade pode acontecer, sim, de regredir. Mas pode acontecer que daqui a pouco também a gente possa progredir. Tudo vai depender das avaliações técnicas.
Nós agradecemos a participação da imprensa. Essa foi a última pergunta enviada pelos colegas do portal UBA News, Web TV UAI, portal Saúde em Pauta, Rádio Educadora, Rádio Multissom Ubaense e Revista Raica, os nossos agradecimentos. Além das perguntas da imprensa, para essa live de hoje, nós pedimos também aos internautas, as pessoas que seguem as páginas da Prefeitura, para que pudessem também enviar suas perguntas através de uma caixa no Instagram. Então, nós selecionamos algumas perguntas que são, de maneira geral, os comentários mais frequentes que a Prefeitura recebe em suas redes sociais e vamos repassar a vocês nesse momento. Já que estamos falando da onda branca, temos duas questões aqui ainda relacionadas a esse assunto. Por que estamos na onda branca se os números de casos aumentaram e os números de leitos não deveriam servir de parâmetro para mudar de onda? Nossos leitos não estão mais ocupados? Eu só vou responder, eu gostaria de complementar, viu, Luciné? Deixa claro, quando se fala número de leito, fala-se na região, na macro-região. Nós não estamos falando de UBA, nós estamos falando de Ubá, Visconde do Rio Branco, Juiz de Fora, Cataguases, Leopoldina, Carangola, Muriaé, todos esses municípios que têm UTI, né, eles estão interligados nessa rede. Por quê? Se nós tivermos um problema aqui na nossa região e tiver hospital com UTI liberado em outra região, será transferido automaticamente. Isso é padrão do SUS. Nós não estamos inventando a roda, né? Isso já existe independentemente da doença. No Covid é muito mais lógico isso aí, né? Porque o atendimento precisa ser realmente chama de emergência. UTI é emergência total, é urgência mesmo, né? Bom, então nesse caso aí, a gente sempre leva em consideração todos os leitos de UTI disponíveis na macro-região. Não é analisado pelo município de Ubá, é analisado pelos todos os hospitais que compõem a macro-região de saúde de Juiz de Fora. Então, é importante deixar isso claro, não é, Dulcinea? Temos duas perguntas aqui, duas em uma. Já estamos fazendo testes rápidos em Ubá? E como a pessoa em monitoramento é monitorada em casa? Nós estamos fazendo os testes rápidos nas unidades básicas de saúde. As equipes foram treinadas e capacitadas pela vigilância epidemiológica. E como acontece esse teste rápido? Esse teste rápido são aquelas pessoas que estão monitoradas e elas, durante o seu monitoramento, elas são investigadas sobre sintomas, se elas apresentam sintomas ou não. O teste rápido ele é feito a partir do 8º dia do início de sintomas e a pessoa tem que estar 72 horas assintomáticos sem uso de medicamento. Então, isso é parte do monitoramento. Aquela pessoa que está em casa, que foi contato de um caso positivo e começou a apresentar sintomas, e esses sintomas leves, não tem necessidade de internação, não tem necessidade de acompanhamento médico, ela vai sendo monitorada. Quando chega no 7º dia, ela é avaliada pela equipe para ver se ela ainda tem sintomas. Se ela não tiver sintoma, a partir do 8º dia, o teste é agendado na própria unidade de saúde. Se ela ainda estiver com sintoma, aguarda-se 72 horas até ela ficar assintomática para fazer o teste rápido. A questão do teste rápido faz parte do monitoramento. Então, o monitoramento ele é feito nesses moldes, nesse critério. Tem algum agravamento, tem alguma comorbidade, a unidade tem um consolidado, tá, gente? O monitoramento não é só ligar, não. A unidade presta conta para a coordenação e para a epidemiologia desse monitoramento. Então, ela não fala assim, eu estou fazendo monitoramento, não. Ela tem que entregar um consolidado que ligou ou de 24 em 24 horas, ou 48 em 48 horas, vai depender do usuário. Se for um idoso com comorbidade, se for criança, ela liga de 24 em 24 horas.
a enfermeira, o técnico, ou o agente, ou até mesmo o médico faz essa ligação para saber como é que está esse indivíduo em monitoramento. Em relação ao teste rápido, Sandra, acho que foi no momento que você respondeu, foi a hora que o microfone deu um probleminha, você pode repetir? Se o BAR já está fazendo o teste rápido. Tá, ok. O BAR já está fazendo o teste rápido, já tem um tempo já que nós recebemos, nós começamos realizando na vigilância epidemiológica e, concomitante com isso, nós capacitamos todas as equipes de atenção primária, médicos, enfermeiros, técnicos, até os ACS participaram da capacitação, fizemos um módulo de 5 capacitações e agora nós já distribuímos os testes rápidos para todas as unidades. E elas vão fazendo o teste rápido de acordo com o monitoramento dos seus usuários. Ok? Agora, em relação às barreiras, prefeito, por que o BAR não tem mais barreiras sanitárias? Barreira sanitária, no modelo que nós colocamos em UBA, ela é orientativa, é explicativa, é para as pessoas entenderem o que é a doença e, eventualmente, detectar alguém que pudesse estar vindo para o UBA, naquele primeiro momento, com uma doença que ainda não existia em UBA, ainda não era comunitária, ela era através de pessoas que moram ou trabalham fora da cidade, no primeiro momento. A partir de um período em que todas as pessoas, eu imagino que já sabem o que é Covid, não adianta nós ficarmos hoje, a não ser que houvesse uma possibilidade, que eu acho extremamente remota, de fechamento da cidade. Aí já não é nem barreira sanitária, é uma barreira mesmo que impedisse as pessoas de circular livremente. Não era o caso das nossas barreiras, nós entendemos que nesse momento elas não são mais necessárias. O que nós estamos fazendo, aquelas equipes que estavam trabalhando nas barreiras, estão hoje disponibilizadas para fazerem orientação em bairros, em cidade, na região central da cidade também, sobre o Covid-19, sobre a prevenção, sobre o uso de máscara. Essas pessoas continuam trabalhando. E, eventualmente, nós faremos campanhas, como já fizemos algumas vezes. Aí sim, você faz aquela barreira educativa de explicar para as pessoas, continuar explicando. Mas nós gostaríamos, sim, de que aquele primeiro momento, há 120 dias atrás, era importante. Há 90 dias atrás era importante. Há 60 dias já começa a ficar repetitivo. E, a partir daí, com a doença já infelizmente instalada dentro do município, perde um pouco a função de você... Agora, as pessoas devem continuar ficando atentas, né? Quem vem de outra região deve procurar, sim, uma unidade de saúde ou se isolar, né, voluntariamente durante algum tempo, principalmente quem vem de regiões de maior contaminação. Mas, nesse momento, nós não achamos interessante continuar com a barreira no formato dela, mas ela pode voltar a qualquer momento. Isso se instala do dia para a noite, não há problema nenhum. Mas, nesse momento, não vejo necessidade, nós achamos que não é interessante continuar com essa chamada barreira sanitária. Só reforçando o que o senhor está falando, doutor Edson, estamos intensificando também outras ações. Uma delas é a sanitização. Nós estamos fazendo uma programação de sanitização, não só nas ruas do município de Ubá, nos locais prioritários, como os hospitais, também nos nossos distritos. Então, hoje eu já recebi a ligação, agradecendo pela atenção que está sendo dada nas nossas localidades, também nos nossos distritos. E isso são ações que a gente vai continuar, que está dando um efeito muito bom e tem um efeito, tem a ação efetiva no combate ao Covid. Falando em combate ao Covid, vou fazer duas perguntas em uma. Quais medidas serão tomadas, já que os números de casos e mortes estão aumentando? E a outra, o que está sendo feito para o combate à Covid-19, já que, segundo quem pergunta, o BAR recebeu 13 milhões de reais de verba?
Bom, primeiro que eu não sei onde vieram esses 13 milhões para atendimento à Covid. Eu acho que a pessoa que tem essa informação, eu gostaria até que ela me passasse onde está escrito isso aí que nós recebemos 13 milhões. Quando você vê esse número, vamos deixar claro, isso está muito. É só a pessoa entrar nos sites, né, do governo federal, do próprio município tem essa informação. São valores diferenciados, não é para combate ao Covid. Os municípios, eles têm algumas despesas obrigatórias que eles não têm como fugir dele. E é natural que com a queda da arrecadação, pela economia estar mais fraca, né, e nesse período isso é muito visível, os municípios estão sendo reforçados com verbas da União, né, para compensar o ICMS que eles não estão recebendo, o ISSQN que eles não estão conseguindo faturar, para poder sobreviver. Isso não é para atendimento à Covid. É lógico que desse valor que vem, 15% no mínimo tem que ser aplicado na saúde, 25% no mínimo aplicado na educação. Isso faz parte do processo. Recurso exclusivo da Covid é uma outra questão. Eles têm vindo por emendas parlamentares, vários deputados, senadores nos enviaram emendas parlamentares para aquisição de medicamentos, para atendimento a pagamento de salários de pessoas que atuam na Covid, para compra de EPI, para compra de equipamentos necessários, para reforço no atendimento dos hospitais. Isso tem vindo. São valores bem menores do que esse valor que está citado aí. Esses 3 milhões e meio, eles virão em 4 meses, né, como reforço, e parte deles, sim, em torno de R$400 mil por mês, em torno de 1.200.000, é para ser aplicado na área da saúde e social para Covid-19. Só uma parte desses recursos. A outra são recursos exclusivos que estão vindo para a Covid. Nós recebemos aí por volta de 2 milhões, 2.200.000, que já vieram para o município e já estão sendo utilizados nas nossas atividades normais e, naturalmente, será prestado conta devidamente, como essa administração sempre faz, né? Mas deixando claro, esse valor de 13.200.000, 2.400.000, são contrapartidas do governo federal que foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado para compensar a queda de arrecadação. E está sendo discutida agora uma complementação com o recurso que o governo federal tem disponível. Está sendo discutido nesse momento na Câmara dos Deputados e depois será para o Senado. Então, ele não é exclusivo para a Covid. Ele virá em 4 prestações mensais, né, conforme decidido por lei específica. Então, quanto à Covid, nós temos recebido, sim, recursos, e nesse momento tem sido suficiente, né, Dulcinei? A gente agradece o empenho dos senadores, deputados estaduais, que têm enviado recursos para o município de Ubá, e também o governo federal, através desses programas emergenciais, que está colocando recurso à disposição. Não vou falar que ele vai ser suficiente. É lógico que em algum momento a gente possa ter que usar até recurso próprio, mas nesse momento eles estão sendo muito úteis em todas as nossas despesas ligadas à Covid. Agora, esses números, inclusive, a gente pode depois, através da Secretaria de Saúde, né, disponibilizar a toda a população. Não tem segredo nenhum nisso aí. A contabilidade da Prefeitura, ela é aberta, ela é transparente, então as pessoas receberão essa informação. Mas não é esse valor aí que foi citado pela pessoa que nos passou. Nós agradecemos, né, a pergunta, mas deixamos claro que não é esse valor para Covid-19. Esse valor, parte dele, sim, é exclusivo, está bem claro, né? Ele vem em duas rubricas diferentes. Uma rubrica para a saúde e social e a outra rubrica para atendimento, a complementação dos recursos de ISSQN e ICMS.
Ainda em relação à complementação dessa pergunta anterior, em relação às medidas que estão sendo tomadas sobre o aumento do número de casos e mortes, vou juntar aqui com uma outra pergunta também que nós recebemos praticamente diariamente, desde abril. O que a Prefeitura está esperando para decretar o lockdown em Ubá? Primeiro que me fala quantos municípios decretaram lockdown no Brasil. O Brasil tem 5.570 municípios. Muitos municípios já passaram por problemas muito mais sérios do que o nosso, inclusive São Paulo, a capital, Rio de Janeiro, Brasília, né? E nenhum deles foi pensado nesse fechamento total. Alguns municípios do Ceará, do Maranhão, que tenham muita dificuldade de segurar os casos, realmente os governadores decretaram. Extremamente, é a medida mais radical que existe em qualquer situação, é o chamado lockdown. E lockdown, não pensem vocês que é simplesmente fechar loja, fecha tudo, inclusive transporte urbano, fecha tudo. As pessoas têm que ficar em casa, só vão sair, né, em emergência absoluta. E, inclusive, eles têm que se encontrar na rua e têm que explicar o que ele está indo fazer. Então, não existe essa possibilidade nesse momento e nem necessidade. A doença, ela veio para ficar. As pessoas têm que entender isso. Vai haver aumento de casos? Vai. Nós não estamos escondendo isso de ninguém. O Estado nunca escondeu. Essa luta que tem política para ir afora no governo federal, de pessoas criticando o presidente, outros criticam o governador, outros criticam os prefeitos, uns estão permitindo muito, outros estão fechando demais. Tudo isso é uma discussão pela novidade que é essa pandemia. Ninguém estava preparado para isso, vamos deixar claro, ninguém. Nem o mundo. Estados Unidos, o país com o maior recurso possível financeiro, recurso científico, eles não estão conseguindo debelar a doença, não estão conseguindo. Por quê? Ela é simplesmente desconhecida. Ela vai ainda sofrer um processo de conhecimento, um processo de desenvolvimento de vacina. Parece que está muito adiantado, mas hoje mesmo, agora há pouco, eu vi uma declaração de uma autoridade da Organização Mundial de Saúde que antes do início de 2021 não tem nenhuma vacina passível de ser aplicada em larga escala, são tudo testes. Então as pessoas têm que entender. Agora, lockdown é a última medida que se toma em qualquer local. Se for necessário, eu acho que não vejo dúvida nenhuma. Se for necessário, o próprio governo do Estado vai providenciar as ações para que a gente possa fazer. Porque aí a gente vai depender de polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro e, eventualmente, até de outras forças policiais, porque passa a ser uma questão não só de saúde pública, de segurança. Então, infelizmente, se acontecer, eu creio que não vai acontecer, essa medida ela é radical. As pessoas às vezes não entendem o que é lockdown, sabe? Esse termo ele ficou um pouco vulgar, né? O fechamento aqui ou ali existe em muitas cidades. Lockdown é completamente fechado. Não tem indústria funcionando, não tem transporte público funcionando. Quer dizer, é uma situação completamente diferenciada. E, normalmente, ela dura uma semana, 10 dias no máximo, justamente porque ela é muito difícil de ser aplicada. Isso é coisa de época de guerra, né, que, quando é aplicada, é numa situação que a gente chama de guerra. Guerra ao Covid, mas é guerra. Então, se vier, podem ter certeza que é uma medida duríssima, né? Nós, cidadãos comuns, não estamos preparados para ela. Mas, se for necessário, não só o prefeito vai ter que fazer, mas o próprio governo estadual e o governo federal atuam para que haja isso aí, como aconteceu, talvez, aí, no máximo, 50, 60 municípios no país inteiro que fizeram lockdown. E alguns estados fizeram alguma supressão, de não deixar visitantes de outro estado chegarem lá, fechar aeroporto, transporte interestadual fechado. Isso aconteceu, né, em vários locais. Nós esperamos que isso não seja necessário no município de Ubá, sinceramente. A previsão de hoje, que nós estamos trabalhando, de aumento de casos, ele é preocupante, mas ele ainda não é tão grave que chega a um ponto desse. Em relação às aulas, prefeito, há possibilidade de retomada das aulas na rede municipal de ensino?
Hoje eu vi uma foto muito interessante, um desenho, né, na realidade, de uma pessoa que postou num grupo de amigos que a gente tem da faculdade, colocou lá duas criancinhas, talvez aí de 5, 6 anos, na volta às aulas. Uma com a máscara na testa, a outra com a máscara no pescoço, se abraçando. Quer dizer, é um momento extremamente delicado. Se pessoas adultas não estão cumprindo essa exigência mínima de uso de máscara, que esperar de uma criança numa escola que vai conseguir usar máscara nesse momento, que é imprescindível. Então não vejo, e o próprio governo do Estado não tem previsão de liberação de aulas. Nós vamos obedecer sistematicamente à Secretaria de Estado da Educação. A educação, a aula, ela não está prevista nem no Minas Consciente. Ela é extra Minas Consciente, é um caso à parte. E eu tenho recebido demandas, né, de faculdades, de escolas particulares, penso que quando que serão retomadas as aulas. Com sinceridade, eu ainda não sei. Eu acho que nós temos que aguardar um pouco mais. Vamos estar preparados, tanto a rede municipal, a rede estadual, a rede privada, vai estar preparada para receber os seus alunos na hora que for determinado essa liberação pelo governo do Estado, no nosso caso, o governo do Estado. Acho que demora um pouquinho ainda. Eu tenho, assim, previsão nenhuma de que ela possa voltar em setembro, outubro. Nós não temos essa informação ainda. Precisa passar esse período crítico de contaminação muito rápida, muito fácil. Então, nós não podemos expor crianças, principalmente na faixa de idade que nós trabalhamos na rede municipal, né? Nós não podemos expor professores, servidores, né? Pais que vão receber essas crianças, avós que estarão em contato com elas. Nós não podemos expor essas crianças nesse momento. Com certeza, isso vai ter que tomar o máximo de cuidado. E a mesma coisa a gente diz para cursos superiores, para cursos... As universidades estão todas sem saber o que fazer. Pode procurar aí na imprensa para saber o que as universidades vão fazer. Nenhuma sabe o que vai fazer. Está tudo fechado, infelizmente. É um período extremamente crítico. E uma área complicada. Né? Você pega uma cidade que é universitária, por excelência, que tem 20, 25 mil alunos de todas as partes do país. Imagina essas pessoas chegando todas juntas para estudar. Você vai criar um caos na cidade. Mesma coisa em Ubá. Em Ubá tem várias escolas de nível superior, com pessoas, alunos de inúmeras cidades da região. Então, mesmo em cursos superiores, é difícil. Agora, imagina na faixa de idade das nossas crianças que a prefeitura atende, que são mais de 7 mil crianças. Né? E aí envolve um grande número de professores, de monitores, né? de pessoas que vão, de copeiras, cozinheiras, pessoas que vão cuidar dessas crianças. Nesse momento, é muito prematuro falar em volta às aulas. Última pergunta que selecionamos é em relação à saúde. Qual a situação dos hospitais em relação à ocupação das UTIs e também a disponibilidade de remédios para tratamento à Covid-19? Acho que a gente pode dar uma certa tranquilidade para a nossa população, que nós estamos ainda em condições de estar atendendo, né? A Sandra vem acompanhando junto com a gente, e que estamos ainda com... quando a gente fala de UTI, quando a gente fala de medicamento, nós falamos de toda uma micro-região do atendimento a uma população de quase 340 mil habitantes, e, na realidade, o que a gente percebe é que nós ainda estamos com uma certa tranquilidade tanto na ocupação quanto na utilização de medicamentos. E eu, antes de vir aqui para essa live, eu estava também numa reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, e eles deixaram também, tinham colocado a informação de que já estão também providenciando para aqueles locais que estão passando por dificuldade. Então, dentro de alguns dias também já estão regularizando toda essa situação. Então, eu acredito que,
podemos dar essa tranquilidade para a nossa população, mas a gente espera realmente não precisar utilizar. E, para isso, é só com o apoio de todos mesmo que nós vamos conseguir. Nós estamos caminhando para o final já de mais uma live. Gostaria de agradecer a todos que participaram, todos que estiveram conosco até esse momento, e passo a palavra para que vocês possam também se despedir e encerrar. Sandra, primeiro. A gente que agradece a todos que participaram, que enviaram suas perguntas, né? O prefeito com a sua disponibilidade aqui para o público, a secretária, e deixar em aberto que nós, né, técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, a gente está à disposição na vigilância epidemiológica. A gente tem o WhatsApp da epidemiologia, que é o 3301-6508, que as pessoas têm enviado as suas dúvidas, as suas queixas sobre Covid, e a gente tem tentado orientar ao máximo. E fazer um apelo, né, gente? Vamos fazer o distanciamento, vamos reforçar o distanciamento, o uso de máscara, evitar essas aglomerações. Como o doutor Edson disse aqui no início, se precisa de sair, saia consciente, né? E não saia todos ao mesmo tempo de uma casa, né? Vamos tentar ver se um pode fazer, vamos revezar isso, porque já está muito claro para nós que quando as pessoas fazem um distanciamento, evita essas aglomerações, a gente consegue fazer que esses números caiam. Então, a gente está num período complicado, ainda não estamos no pico esperado, mas vocês estão vendo que os números aumentaram. Isso só depende de nós. Se a gente fazer a nossa parte, se nós fizermos a nossa parte, as coisas podem melhorar para nós, sim. Tá? Muito obrigada a todos e uma boa noite. Reforçando as palavras da Sandra, e também que já foi dito pelo nosso prefeito, o momento não é só da gente esperar que os outros façam. É preciso que nós também façamos a nossa parte. Então, se cada um cuidar, nós vamos ter sucesso, vamos conseguir, porque hoje, né, nós estamos aí com 11 pessoas, 11 famílias sofrendo por causa da perda dos seus entes queridos. E, nesse momento, ninguém quer isso, nós não queremos. E precisamos desse apoio realmente da população. Não é só eu estou no centro, eu tenho um estabelecimento no centro. Pensem também aqueles que têm estabelecimentos nos nossos bairros, aqueles que têm estabelecimentos nos nossos distritos, porque tudo isso, né, pode aumentar esses contatos. Nós estamos vendo uma interiorização da doença. Então, ela começou nas capitais, depois foi para os grandes centros. Agora, os centros menores, mais ainda centros de referência, estão passando por essas dificuldades, por esse aumento do número de casos, e daqui a pouco pode estar chegando na zona rural, daqui a pouco pode estar chegando num distrito, daqui a pouco pode estar chegando num determinado bairro. Então, a gente pede realmente atenção. Não é só para aqueles que estão nos grandes centros, não é só para aqueles que estão no centro da cidade, mas é para todos os munícipes da cidade. Atenção, distanciamento, uso de máscara, cuidados de higiene pessoal, a limpeza, lavar as mãos sempre é muito importante. Se não puder, higienização com álcool a 70, é o que nós temos que fazer nesse momento. Cuidados pessoais e distanciamento entre as pessoas. Obrigada. Bom, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, primeiro, à equipe, né, que sempre nos privilegia com a qualidade do som e da imagem que é transmitida aos nossos internautas, a imprensa de um modo geral, a Ana Carolina, sempre pela disposição dela com a equipe da comunicação da Prefeitura, Sandra, do Cineia, muito obrigado, né, por estarem sempre à disposição. É uma situação complexa, muito difícil, às vezes, de você interpretar esse papel, né, de passar à população que o momento é difícil, sim, mas ele não é desesperador. As pessoas tendem a achar que esse aumento do número de casos vai causar realmente um caos na cidade. Não é esse o momento de a gente estar pensando assim. Nós temos alternativa.
E a alternativa começa hoje. Aquilo que nós atuamos hoje na prevenção, ele se reflete daqui a 10, 12, 14 dias. Né? Se nós não atuarmos, sim, daqui a uma semana, daqui a 10 dias, nós estamos dobrando o número de casos. É isso que acontece com a pandemia, quando as pessoas não participam ativamente da prevenção. Mas queríamos também, é lógico, né, agradecer ao pessoal da mídia impressa, da mídia falada, da mídia televisada, que sempre também estão divulgando, né, essas ações, divulgando a necessidade das pessoas se cuidarem. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. São perguntas muitas vezes difíceis, mas são necessárias. Eu acho que é esse o momento de nós esclarecermos algumas dúvidas. Muitas talvez não sejam esclarecidas, que as pessoas talvez não entendam, mas continuamos à disposição, através dos canais próprios da Prefeitura, para enviarem outras perguntas e, na medida do possível, com certeza a gente vai dar as respostas. E o nosso agradecimento a todos, né, que nos veem e ouvem nesse momento, que participaram dessa live, mas também um recado que a gente deixa, né? Um agradecimento muito especial a todas as nossas equipes que trabalham a campo, que trabalham em escritório, que trabalham no controle, que trabalham na comunicação com cada paciente, com cada pessoa que tem essa dificuldade. O nosso agradecimento a eles, porque não é possível você combater uma pandemia dessa sem uma equipe. Não adianta tudo que nós falamos aqui de equipamento. E quando eu falo nisso, eu falo da nossa equipe da Prefeitura, falo da equipe do Estado que participa, dos nossos hospitais, né, de todas as clínicas que atendem de uma forma ou de outra aos pacientes de Covid, o nosso agradecimento. É uma época muito difícil. Essas pessoas se expõem, às vezes, muito mais do que nós. A gente está exposto, mas eles trabalham eventualmente com pessoas contaminadas, já positivas ou ainda a serem confirmadas. Então, a eles, né, que são os verdadeiros heróis dessa nossa guerra, nós também estendemos, né, o nosso abraço, né, que os familiares que muitas vezes perdem o contato dele diário por conta do trabalho, compreendam que é um momento realmente difícil, mas o nosso agradecimento a todos eles e a todos vocês que nos veem e ouvem nesse momento. O nosso muito obrigado e uma boa noite a todos.